Olá, bom dia, meus alunos da turma 3000. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. Bem, conforme o combinado no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos fazer a correção da aula 24 e, na sequência, também faremos a correção dos exercícios da aula 25, ok? Então, nós iremos corrigir os exercícios dessas duas aulas, tá? Aula 24 e aula 25. Bem, na aula 24, nós falamos sobre a arte e as suas funções, ok? Então, agora nós vamos corrigir os exercícios da página 140, atividades para a sala. Vamos lá? Bom, o exercício número 1 traz dois textos, né? O texto 1 mostra aqui, né, a obra de Robert Rauschenberg, tá? O texto 1, tá? É uma obra de Robert Rauschenberg. E o texto 2 diz o seguinte: no verão de 1954, o artista Robert Rauschenberg criou o termo combine para se referir às suas novas obras que possuíam aspectos tanto da pintura como da escultura. Em 1958, Kama foi selecionada para ser incluída em uma exposição de jovens artistas americanos e italianos no Festival dos Dois Mundos em Spoleto, na Itália. Os responsáveis pelo festival, entretanto, se recusaram a expor a obra e a removeram para um depósito. Embora o mundo da arte debatesse a inovação de se pendurar uma cama em uma parede, Rauschenberg considerava sua obra um dos quadros mais acolhedores que já pintei, mas sempre tive medo de que alguém quisesse se enfiar nela, disse ele. Bom, então vamos lá? O enunciado da questão número 1 diz assim: a obra de Rauschenberg chocou o público na época em que foi feita e recebeu forte influência de um movimento artístico que se caracterizava só poderia ser pela exploração insólita de elementos do cotidiano, dialogando com os ready-mades. Então, só poderia ser a letra B. Então, o artista, né, Robert Rauschenberg, ele propõe em suas obras uma abordagem da associação entre elementos cotidianos, né, a fim de gerar um tom caótico e absurdo, encontrado em obras que seguem o estilo ready-made, como ocorre, por exemplo, no dadaísmo. Ok? Vamos agora para a questão de número 2. Observe a imagem a seguir. Então, nós temos uma imagem aqui, né, de um casal se beijando, não é isso? Bom, nos últimos anos, novos elementos, como bolinhas de gude e pasta de amendoim, têm sido incorporados ao fazer artístico, mostrando quão plural esteticamente é o território da arte contemporânea. Na obra anterior, da artista Jane Perkins, percebe-se a utilização de objetos do cotidiano para recriar cenas registradas no imaginário popular. Então, aqui a questão, né, ela esclarece, né, que a obra da artista inglesa Jane Perkins representa esteticamente a contemporaneidade, tá? Pois utiliza materiais recicláveis no seu processo de criação, né? E mantém um diálogo com o universo da cultura pop também. Então, a resposta do número 2 é a letra A. Número 3, nós temos um texto aqui, né, cujo título Cordel resiste à tecnologia gráfica. Então, o Cariri mantém uma das mais ricas tradições da cultura popular. É a literatura de cordel que atravessa os séculos sem ser destruída pela avalanche de modernidade que invade o sertão lírico e telúrico. Na contramão do progresso que informatizou a indústria gráfica,
A Lira Nordestina de Juazeiro do Norte e a Academia dos Cordelistas, né, do Crato, conservam em suas oficinas velhas máquinas para a impressão dos seus cordéis. A chapa para a impressão do cordel é feita à mão, letra por letra, um trabalho artesanal que dura cerca de 1 hora para a confecção de uma página. Em seguida, a chapa é levada para a impressora, também manual, para imprimir. A manutenção desse sistema antigo de impressão faz parte da filosofia do trabalho. A outra etapa é a confecção da xilogravura para a capa do cordel. As xilogravuras são ilustrações populares obtidas por gravuras talhadas em madeira. A origem da xilogravura nordestina até hoje é ignorada. Acredita-se que os missionários portugueses tenham ensinado sua técnica aos índios como uma atividade extra-catequese, partindo do princípio religioso que defende a necessidade de ocupar as mãos para que a mente não fique livre, sujeita aos maus pensamentos, ao pecado. A xilogravura antecedeu ao clichê, placa fotomecanicamente gravada em relevo sobre metal, usualmente zinco, que era utilizada nos jornais impressos em rotoplanas. Bem, o enunciado diz assim: a estratégia gráfica, constituída pela união entre as técnicas da impressão manual e da confecção da xilogravura na produção de folhetos de cordel, o quê? Só poderia ser a letra E, né? Auxilia na manutenção da essência identitária dessa tradição popular. Então, a resposta do número 3 é a letra E, né? Então, a questão aqui comenta, né, que em um mundo bastante inundado por inovações tecnológicas, a produção dos folhetos de cordel no Nordeste brasileiro, né, ainda se mantém fincada em suas raízes culturais. Então, por isso a resposta do número 3, a letra E, ok? Por isso essa é a resposta aqui. Número 3, letra E. Número 4. Nós temos um texto aqui cujo título "E a sujeira virou arte", né? Então, dia após dia, a poluição invisível dos canos de descarga vai grudando nos muros junto à fuligem de fogueiras acesas por moradores de rua, até que não seja mais possível distinguir o limpo original do sujo acumulado. É nesse momento que surge o artista visual Drim Cortês, de 27 anos. Com um pano úmido, um pincel e uma garrafa de água, e nada além, ele tem transformado a paisagem da capital mineira ao usar a técnica do grafite reverso, que consiste em apagar a sujeira para criar desenhos que dialogam com a problemática da cidade. O trabalho atual consiste em desenhar rostos de pessoas desaparecidas que tenham em sua história alguma relação com as drogas. Abram aspas. Esse lugar respira o problema da droga. O usuário de crack muitas vezes é tratado de forma hostil. Essa é uma forma de as pessoas passarem por aqui e olharem 2 vezes para aquilo que a sujeira esconde. E que, na verdade, elas não veem porque não querem, diz. Então, vamos lá? O enunciado diz assim: a arte pode representar padrões de beleza ou ter o propósito de questioná-los, permitindo que a sociedade reveja valores e preconceitos. O artista Drim Cortês, utiliza a técnica do grafite reverso, com o objetivo de evidenciar a humanidade dos usuários de drogas. Só poderia ser a letra B de bola, tá? Número 4, letra B de bola. Então, pessoal, o artista, ele se preocupa em mostrar a marginalidade, e a invisibilidade social a que são submetidos os usuários de crack, E é por essa tomada de consciência que ele os transforma,
em protagonistas da sua obra e os humaniza também, ok? Bom, então agora nós vamos para a aula 25, que fala sobre as artes plásticas. Vamos lá? Aula 25, que vai falar sobre as artes plásticas. Eu estou agora na página 145. Vamos lá? Página 145. Vamos lá? Então, todos comigo aqui. Epa, isso. Página 145, tá? Vamos falar agora sobre a aula 25, as artes plásticas. Não é isso? Então, vamos aqui corrigir os exercícios para a sala. Bom, número 1. O Alto do Moura é um bairro do município de Caruaru e situa-se a aproximadamente 7 quilômetros do centro da cidade. O município de Caruaru, por sua vez, um dos mais importantes municípios do Vale do Ipojuca, localiza-se aproximadamente a 123 quilômetros de Recife. O Alto do Moura abriga atualmente um dos núcleos artesanais mais importantes do país e ganhou notoriedade nacional após a projeção de um de seus mais ilustres artistas, o mestre Vitalino. A Feira de Caruaru foi o primeiro espaço de comercialização das peças produzidas no Alto do Moura. No entanto, a partir da década de 1980, a comercialização passou a ser feita nas próprias casas ou ateliês dos artistas e artesãos, fazendo com que o que era apenas o bairro se tornasse também um ponto turístico. Embora a história da arte figurativa do Alto do Moura esteja de alguma forma vinculada à trajetória de Vitalino, muitos outros artistas contribuíram e ainda contribuem para a renovação do repertório e das técnicas utilizadas, fazendo do Alto do Moura um núcleo ao mesmo tempo dinâmico e voltado para o cultivo das tradições. Bem, agora vem o enunciado, né? Analisando o trabalho da produção dos artistas no Alto do Moura, é possível observar que só poderia ser a letra C, né? Que os artistas da região representam, por meio de sua arte figurativa, traços da cultura brasileira, tematizando, entre outros aspectos, a vida rural e a saída de parte da população do campo para a cidade. Então, a resposta do número 1, tá? Do número 1 é a letra C, ok? Então, as produções artísticas, né, no Alto do Moura, né, no Alto do Moura, contemplam traços da cultura brasileira e, especialmente, né, do cotidiano no campo, tá? Ao representar seres, objetos, atividades e situações, né, que os caracterizam, conforme se observa nas imagens que fazem parte do enunciado, ok? As quais aqui retratam ocupações cotidianas, né? E a migração dos retirantes nordestinos, né? Dos retirantes nordestinos em busca de melhores condições de vida. Por isso que a resposta certa do número 1 é a letra C. Vamos mudar a página? Vamos para a página seguinte. Número 2. Nós temos aqui uma escultura, né? Essa escultura aqui é uma escultura que foi feita por Aleijadinho. E o enunciado diz assim: com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais, esculpido em pedra-sabão por Aleijadinho. Profundamente religiosa, sua obra revela a personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Só poderia ser a letra D de dado, ok, pessoal? Então, o barroco, né, caracteriza-se por uma estética movida principalmente por inspiração religiosa, mas assim, expressando, né,
concomitantemente a sensorialidade, né? Essa sensorialidade com a estátua do profeta Ezequiel, que foi esculpido por Aleijadinho. Ok? Vamos lá? Número 3. Bom, nós temos uma imagem aqui, né? Que é uma obra de Cecília Ribas, que diz assim: a obra acima é da brasileira Cecília Ribas, uma artista que nas artes, nos anos 80, atuou como ceramista e escultora. Ela também foi escultora. A linguagem de suas telas imprime liberdade e alegria, com o uso de cores e curvas. Cecília Ribas já teve suas obras expostas em locais como a Academia Brasileira de Letras, BNDES e Alerj, e recebeu diversas premiações por suas esculturas. Bom, no caso da obra anterior, podemos perceber o predomínio de características só poderia ser abstrato geométrico. Resposta letra A, tá? Número 3, letra A. Então, ao analisar aqui a imagem, né, pode-se perceber claramente a utilização das cores e também das formas para compor uma imagem cuja resultante seja a composição geométrica. Ok? Número 4, última questão. Vamos lá? Aqui nós temos uma imagem, né, de um museu, e o texto diz assim: pode-se dizer que, junto com o Aterro do Flamengo, o Museu de Arte Moderna, fundado no ano de 1953, é o projeto de Reid, mais conhecido pelos brasileiros. Com uma filosofia de que o museu precisa ser um lugar dinâmico, né, o Museu de Arte Moderna foi projetado e criado por Reid. O museu tem um lugar para conferências, discussões, debates, exposições, tudo o que possa atualizar, como também tem a parte de educação. É o chamado bloco escola, onde houve aulas de gráfica, de escultura. A equipe de projeto instalou um ateliê de gravura, um modelo como não tinha no Brasil. Esse texto é de Ana Maria Magalhães. Vamos lá? O enunciado diz: observando a imagem apresentada, analisa-se que Reid, importante arquiteto moderno brasileiro, que fez uso do concreto, evidenciando o processo formal e sua conversão em estrutura materializada. Só poderia ser a resposta letra A, ok? Número 4, letra A. Ok, pessoal? Bom, nós encerramos aqui, né, a correção dos nossos exercícios, ok? Das aulas 24 e 25, ok? Bom, desejo a todos vocês um excelente dia, fiquem todos com Deus, bom descanso, um grande beijo e até a próxima aula. Beijinho, pessoal!